Boa tarde. Então, no vídeo anterior eu expliquei como utiliza esse painel para selecionar receitas, editar receitas, certo? E como e enviar e aplicar essas receitas na dosadora. Então, neste momento eu vou explicar como foi estruturado esse sistema. Então, inicialmente eu criei algumas tags, certo? Então, eu criei uma tag auxiliar código, eu vou explicar para que ela funciona mais à frente. Então, uma tag com dosagem fina, dosagem de gesso, dosagem grossa e outra tag é receita escolhida, certo? Então, essas tags aqui são variáveis que vão receber valores referentes aos meus parâmetros que eu irei alterar e enviar para a minha dosadora, certo? Então eu criei uma receita também, então onde nessa receita eu fiz referência àquelas outras tags lá, então editando aqui para poder explicar melhor. Então nesse momento, cada uma dessas receitas tem alguns valores pré-selecionados, então eu posso editar esses valores eu mesmo, se eu quiser nesse momento, ou então editar os valores diretamente pelo painel, certo? Então aqui eu tenho algumas receitas criadas com alguns valores pré-estabelecidos. Então, em outro momento, então, eu tive que adicionar alguns valores de referência ao codesys. Então, esses valores são os que realmente vão transmitir esses valores selecionados aqui no elipse escada para a minha dosadora. Então, são algumas variáveis, então, valor de dosagem fina, valor de dosagem grossa e valor de gesso. Então, visualizando aqui no codesys, esses valores eles se encontram aqui nesses parâmetros. Então, pela alteração desses parâmetros, eu estaria alterando a configuração da própria dosadora, certo? Então, sido feito essas etapas iniciais, então eu criei alguns botões aqui, cada um deles com algumas funcionalidades. Nesse primeiro botão, então, o que eu tenho nele é um script, certo? Então, esse script ele pede que eu escolha uma das receitas e seta essa receita escolhida na variável receita escolhida, certo? Naquela tag que eu criei anteriormente. Então, esse outro parâmetro de configuração aqui, ele carrega então essa receita escolhida para que ela possa ser enviada. E nesse outro momento, então, essa variável código é para que ela possa me mostrar lá na frente, então, qual a receita que foi escolhida no presente momento. Nesse outro parâmetro aqui de editar receita, então é a mesma situação, a única modificação nele então foi a receita gesso e esse código aqui para que eu possa editar a receita, então ele vai me chamar um painel para que eu possa editar os valores, certo? Excluir receita, então mais uma vez uma mudança pequena aqui no script, certo? Então informando se eu gostaria ou não, se eu desejo ou não excluir a receita, certo? Falando, né, novamente qual receita será deletada. Então, basicamente é o processo para exclusão de uma receita. Então, para aplicar uma receita, então a diferença aqui é esse script, então que ele é utilizado para aplicar uma receita. Então ele me pergunta se eu realmente quero aplicar. Então a variável dosagem fina vai para o valor dosagem fina, que é o valor que será transmitido. Isso aqui exatamente é a referência lá ao codesys, e cada uma dessas variáveis e encerra. Basicamente é isso. Então nessas outras caixas aqui eu tenho um set point, então eu posso colocar diretamente os valores aqui e mandar aplicar na receita. E essa outra caixa, então, eu tenho apenas uma referência à tag a qual eu criei lá do código, aquela tag auxiliar, para que ela possa me mostrar qual a receita foi setada. E nesses outros itens a mesma situação. Então eu tenho uma tag, a referência a uma tag apenas para que ele possa me mostrar o valor ou setar o valor, propriamente dito. Obrigado.